Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos estreando um programa maravilhoso que é o Festival de Cultura Cristã. Estou aqui com o pessoal, com os pastores, daqui a pouco nós vamos falar sobre cada convidado que está participando aqui, mas eu quero deixar uma coisa importante para vocês, que hoje eu estou assim, muito emocionado, porque é um sonho que está sendo realizado. Esse Festival de Cultura Cristã vem a trazer uma história diferenciada para uma rua que todo mundo conhece, que é a Rua Conde de Sarzeiras, né? É uma rua que tem aí uma história maravilhosa, uma rua que fala de mais de 50 anos o que acontece, o que aconteceu nessa história dessa rua. E eu estou aqui com convidados especiais, eu estou aqui com muitas pessoas maravilhosas, com pessoas que vão nos ajudar a falar sobre o festival e falar também sobre esse podcast maravilhoso. Eu estou aqui com o apóstolo Clayton, né? O apóstolo Clayton da Torre Ford. Tudo bem, apóstolo? Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Depende de quando vem. Amém. Graça e paz, tudo bom, graças a Deus. É um prazer, uma alegria estarmos juntos aqui. Ok, também estou aqui também com o apóstolo Luiz também da Igreja Cenáculo, né, apóstolo? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graça e paz, queridos. Prazer estar aqui com vocês essa noite. Ok, também com o pastor Tiago, que é nosso amigo, que também vai estar nos ajudando a conduzir esse podcast também. Ele é da Igreja Cristo para as Nações. Graças e paz a todos, uma boa noite. É um prazer estar aqui nesse dia, pessoas tão especiais. Bom, pessoal, para quem não sabe, o Festival de Cultura Cristã é um evento que será realizado no dia 21 de outubro, lá na Rua Conde de Sarzeiras, uma rua bem conhecida, uma rua já é conhecida no Brasil e conhecida até fora, né, apóstolo? Ela é muito conhecida. E esse festival tem o intuito de quê? De nós resgatarmos a cultura que realmente, na verdade, a Rua Conde de Sarzeiras, ela é conhecida, mas trazer de volta aquele movimento que sempre teve na década de 60, na década de 70, na década de 80, na década de 90, nos começos dos anos 2000. Nós estamos fazendo uma pesquisa e descobrimos que a Rua Conde de Sarzeiras ela foi fundada a partir de uma igreja, a partir da Igreja Deus e Amor, né? A partir dessa igreja ela foi fundada, foi estabelecida. Isso foi em 1963, apóstolo. Quantos anos fazem? Que coisa boa. 60 anos, né? Então, é uma rua histórica, né? Ela tem 60 anos de história. Depois passou-se a abrir a primeira loja na Conde de Sarzeiras, né, que foi da missionária, que é irmã do missionário Davi Miranda, né? Que é da Deus Amor. E ali ele abriu uma livraria e depois foi transformando. E hoje é o que é
com mais de 370 lojas, então é uma rua bem conhecida no Brasil afora. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa rua, principalmente o nosso amigo aqui, Tiago, que tem lá um comércio lá, né, Tiago? Sim, sim. E ele é uma nova geração, né, apóstolo? Sim. Tiago, e esse trabalho que você faz e tudo mais, fala um pouquinho do que você está trazendo com uma nova geração daquela rua ali, quais são as expectativas da rua? A Rua Conde Sarzeda, para mim, foi um marco quando eu recebi o cargo de liderança da Igreja O Brasil para Cristo na época, porque era um lugar que nós sabíamos. Você vai encontrar CD, vai encontrar o playback, vai encontrar a Bíblia, vai encontrar tudo para você fazer o congresso. Então, nós íamos para lá empolgados, né? E voltávamos assim cheio de novidades, do que havia de melhor e maior no nosso segmento. O que nós estamos vendo a partir desse tempo que nós estamos presenciando é que é uma nova geração, um novo tempo, e as pessoas não vão mais para buscar os CDs, mas sabem que os melhores livros de teologia, que as Bíblias de estudo, Bíblia para presentear, para evangelizar, ainda é na Conde Sarzedas. Nós recebemos muitas pessoas todos os dias, e principalmente de fora de São Paulo. É impressionante a quantidade de pessoas que estão em viagem, que moram fora do Brasil, e marcam a Conde para poder levar o que há de melhor no mundo cristão. Esse é nossa visão de Conde. Ainda é um polo que marcou a geração dos evangélicos no Brasil. Isso é importante, e principalmente porque o tema de hoje, nós vamos estar falando sobre palavras que inspiram, e eu estou aqui com pessoas que têm palavras para inspirar, né? Tem muitos aqui que vai falar um pouquinho, cada um vai falar do seu livro, sim, da inspiração. Nós estávamos falando com o apóstolo aqui, o apóstolo falou sobre esse devocional que ele tem de 40 dias de cura. A história desse livro, como o senhor falou, né, ela vem impactando muitas pessoas, né? Isso, eu venho espalhando esse livro, Fala um pouquinho da história do teu livro. Olha, na verdade, eu escrevo do que eu vivi, né? E essa situação da vivência, né? Eu passei por muitas enfermidades, fui desenganado dos médicos inúmeras vezes, e eu relato um pouquinho no livro acerca dessa experiência de ouvir, não dá mais, vai para casa, espera a morte, olha, o seu caso é terminal, não tem cirurgia, não tem nada. E aí a gente foi criando uma certa experiência com essa vivência de diagnósticos desenganados. E eu falei, não, preciso escrever alguma coisa, direcionar realmente que há uma grande diferença entre a cura e o milagre. O milagre, na verdade, ele é instantâneo. Deus pode fazer instantâneo? Pode. Mas Deus também pode fazer progressivo, que é a cura. E a ideia do devocional 40 dias é justamente essa questão de um medicamento, né? De a pessoa tomar 3 vezes ao dia, de a pessoa ler todos os dias e deixar a palavra de cura ir entrando no interior e ela sendo ministrada pela palavra de cura. E eu coloquei, inclusive, no livro 3 ou 4 vezes o apelo para a pessoa confessar Jesus como Senhor e Salvador e encontrar o dono da cura, encontrar o príncipe da paz. E com isso, na verdade, temos tido muitos testemunhos, onde a gente chega, as pessoas comentam, pastores, líderes e até pessoas não cristãs, né, comentam que viveram uma experiência de cura, viveram uma experiência de milagres ao ler o livro. E isso tem sido muito gratificante. Isso é importante dizer, porque você vê, né, tudo a ver com o que nós estamos falando. Lá na Conde de Sarzedas, em 63, houve um avivamento ali. Houve um avivamento, né? O missionário Alvim Miranda, um jovem, né? Naquela época ele era um jovem, né? Missionário com o sonho de pregar o evangelho. E ele, com a unção que ele tinha, né? De derramar a cura, aquelas coisas. E tem uma história, né? Se você descer na rua lá embaixo, você vê a história que tanto o mover de Deus fez naquela rua. E isso é um avivamento. Eu estava pensando esses dias, né? Que nós estamos falando sobre avivamento. Em 1910, né? Obviamente na Rua Azusa, né, apóstolo, que teve ali, que aconteceu o pentecostalismo e tudo mais, e aquilo cresceu sem sair da Rua Azusa e foi para o mundo todo. Então, aqui no Brasil, Alvim Miranda e tantos outros apóstolos, pastores que trouxeram esse avivamento, e hoje o senhor fala sobre avivamento através da cura, porque eu acredito que também a cura traz um avivamento. Sim, com certeza. Isso traz. E o senhor tem essa experiência, eu conheço o senhor de muito tempo, eu vejo as viagens missionárias que o senhor vem fazendo pelo mundo afora,
não só no Brasil. Não só no fora, Brasil, né? Nós viajamos todos os estados brasileiros, nós tínhamos o ônibus, e o ônibus distribuía literatura, né? O ônibus saía entregando Bíblias, entregando Novos Testamentos, e muitos livros dos que a gente lançou eram doados nas ruas, e foi muito gratificante nós vermos pessoas que abraçavam a Bíblia e beijavam e caía de joelhos e falava: fazem 18 anos que eu esperava por um dia desse, fazem 20 anos que eu oro por uma Bíblia. E a palavra em si, ela não é um livro qualquer, né? A Bíblia, ela é um livro muito especial e ela realmente muda uma cultura, ela realmente influencia uma cultura, e é importante a gente ver que até as pessoas que são contra a Bíblia têm medo dela, né? E por isso muitas vezes perseguem ela. Mas tudo que fala sobre o Evangelho, tudo que fala sobre a palavra de Deus tem esse poder de gerar um avivamento, de gerar uma mudança, gerar uma transformação, e esse livro foi um presente de Deus, do qual a gente tem visto isso, tem ouvido isso. Eu cheguei em Uberlândia recentemente e o pessoal de Uberlândia tinha comprado esse livro na nossa convenção em novembro e levou, e ao chegar lá, uma das vizinhas da igreja, que não era cristã nem nada, estava com diagnóstico de fase terminal do câncer, e a pastora pegou e presenteou essa pessoa com esse livro, e de repente os médicos falaram: olha, ela só tem 15 dias de vida, a situação está muito grave e não tem nem como internar, nem como fazer nenhum tratamento, porque vai ser só mais sofrimento. E ela começou a ler, e o 3º capítulo ela foi tocada pelo Senhor, e começou a chorar. No 5º capítulo ela se converteu, entregou sua vida ao Senhor. No 7º, 8º capítulo ela foi curada do câncer. E hoje ela está lá como testemunha viva dentro dessa igreja, e foi uma bênção tremenda. Olha que maravilha. E isso tem tudo a ver com o quê? Com o que nós estamos falando de cultura, né? Dentro daqui nós estamos falando, o Festival de Cultura Cristã é exatamente isso. Quando a gente fala de cultura, a gente não está falando de uma certa forma de uma igreja, mas está falando que é o mover de Deus através da cultura. E a literatura, ela traz essa cultura. Né? Eu estava fazendo uns estudos esses dias, e eu vi que o livro que está no livro de Williams, né, que é a Bíblia, que foram, na verdade, impressas mais de 5 bilhões de Bíblias. 5 milhões de Bíblias vendidas, né? Então, o que acontece? Nós, cristãos, nós temos uma literatura muito rica a partir da Bíblia. Sim. E é interessante que a nossa literatura, a nossa cultura é a que faz a cultura do reino, é que faz as coisas acontecer, como o senhor está falando aí. Através... Na verdade, pastor, tudo gira em torno da Bíblia. Né? Quando a gente começa a procurar qualquer material secular, enquanto tem período histórico bíblico, tem muito conteúdo secular. O período de silêncio bíblico é o período mais difícil de a gente achar também conteúdo secular. Então, indiretamente, as pessoas escrevem em cima daquilo que Deus inspirou, daquilo que Deus falou. Ou a favor ou contra. Não, é verdade. E é isso que nós vamos falar agora sobre o Tiago. Depois eu vou falar. Me presta um livro aqui também, apóstolo. Tiago, pode falar, Tiago, por favor. Este meu livro aqui, Deus gerou no meu coração a partir do tema do nosso ano. Nós estamos trabalhando na igreja o ano do Espírito Santo. Então, nós entendemos que o 40, ele tem um símbolo profético da parte de Deus para 40 dias, Israel. 40... 40 é um período de provação para desenvolver uma vida com propósito. Então, a partir de um devocional, de um trabalho na igreja, nós começamos a escrever e a ministrar. E a intenção... E quando nós começamos, nós entendemos que as pessoas tinham uma certa, insegurança de trabalhar com o Espírito Santo, tinham uma certa dificuldade de entender quem era ele. Então nós entendemos que Deus Pai nos criou, Deus Filho, Jesus nos salvou, mas Deus Espírito Santo, ele nos aproxima da vontade do Pai, ele faz com que todo o mover aconteça. Né? Então, aqui eu ministrei 40 mensagens, 40 declarações proféticas e trazendo a pessoa para esse relacionamento com o Espírito Santo. Que eu entendo que nós vivemos a geração do Espírito Santo. Quando nós falamos de Condes Azedas, eu entendo que há um período profético de Deus para um novo avivamento que já começou no Brasil. E se a pessoa não estiver embasada no conhecimento e no fluir do Espírito, ela
fica limitada ou faz aquilo que lhe vem à cabeça. É isso que eu Não tem acredito que você está falando. Por isso que quando nasceu a ideia, o propósito do Festival Cultura Cristã, é exatamente isso. A cultura, ela tem música, a cultura tem literatura, tem teatro, tem exposição de arte e tudo mais. Nós sabemos que existe uma riqueza muito grande na cultura cristã, né? E sabemos também que existem outras culturas que são fomentadas de uma certa forma, que parece que tem mais evidências, né? Parece que tem mais espaço dentro do meio, aquela coisa toda. E o nosso povo, que também nós sabemos que nós estamos exatamente quase 100 milhões de crentes, né? Que já tem nesse último IBGE vai sair esse número, são os 578 mil templos e igrejas. Então, nós temos um grande número de pessoas aqui no Brasil, cristãos, que tem uma literatura rica, que tem uma cultura rica, que tem a música rica, que tem tudo de bom, né? Então, quando a gente fala de cultura cristã, a gente está falando de uma coisa que serve para todas as igrejas, para todos os ministérios, para todas... E também trazer aquilo que é de evidência, aquilo que é de bom para o nosso meio, principalmente para a nova geração, né, pastores que estão aí nessa nova geração. E aqui o senhor fala um pouquinho sobre o ofício do reino, né, sobre essa questão. O senhor também pode falar um pouco sobre o teu livro, certo. Tá? Que o senhor também é um pastor jovem dessa nova geração, né, que tem muito a contemplar essa nova geração, porque é uma coisa que daqui a pouco nós vamos falar. A ideia do Festival Cultura Cristã é trazer a antiga e a nova geração. Geracional, né? Para mostrar para os jovens de hoje que eles precisam voltar, não só frequentar a igreja, no caso a Conde, mas saber que lá tem mais de 10 mil artigos que podem ser consumidos lá dentro de livros, dentro de tudo que tem lá dentro, né? Então, é importante para essa geração nova de vocês. Né? Com certeza, pastor. Acredito que, como o senhor está falando sobre a cultura cristã, eu acredito da seguinte forma: Deus, na sua multiforme graça, ele distribuiu uma multiforme variedade de dons, talentos, habilidades para nós cristãos, e dentro dessa variedade de dons, habilidades que nós formamos a nossa cultura cristã. E eu entendo que para essa nova geração houve sim um ressurgimento dessa busca maior de um conhecimento mais aprofundado das coisas do Espírito Santo, e também da área teológica, também de diversas áreas do cristianismo, porque nós estamos numa era onde muita coisa que se fazia no passado já não se faz mais agora, mas nós temos a raiz e a gente não pode perder as raízes, a gente não pode perder algumas coisas que eram praticadas antigamente e acabou se perdendo. O que eu quero dizer com isso é que a sociedade foi se evoluindo, e a maneira que a sociedade foi se evoluindo, muitos cristãos ficaram um pouco paralisados no tempo, e aí onde nós perdemos a cultura cristã. E a Condição, às vezes, ela tem muito a contribuir na questão de recursos para isso, materiais, como o pastor Tiago falou, livros e diversas outras coisas para o cristianismo. E o livro Oficiais do Reino, ele nasceu quando eu trabalhando no meio secular, na parte administrativa, eu via que havia uma infinidade de livros falando sobre liderança. E assim como o apóstolo Cleito falou, tudo que se falava de liderança no meio secular, na empresa, nos negócios, de fato, vinha de um fundamento. E o fundamento nada mais é do que a nossa Bíblia, era a palavra de Deus. E eu pensei assim, por que não? Nós temos um compêndio de livros que também traga, só que de uma maneira estruturada, o fundamento da palavra de Deus, perfeito, mas trazendo não somente a teologia, mas o prático para uma administração do reino de Deus, por causa que é isso que a nova geração vai precisar, atuar no reino de Deus, mas com sabedoria, com entendimento, com inteligência, acompanhando o avanço da tecnologia, o avanço da sociedade também. Não, você falou ofício do reino aqui, eu lembrei, assim, eu estava falando esses dias, né, eu estava lendo, na palavra no hebraico, a palavra abodot significa trabalho para Deus, ou ofício, ou ministério, ou serviço, né, ou serviços, né? Então, se a gente for analisar esse contexto de ministério dentro dessa palavra, quando Jesus ele foi pedir para Pedro, né, jogar a rede, naquela famosa joga a rede, né? Ali, Pedro ele tinha, no momento, trabalhando, porque Jesus estava no momento no território de trabalho dele, que era no barco, né, jogando a rede, que era a pesca, então era a ferramenta de trabalho dele. Sim. E quando Jesus joga a rede, joga a rede, ele fala assim, olha, Jesus, não dá mais, porque já subiu, tá amanhecendo, não conseguimos pescar.
Ele fala assim, joga, aí ele pega e joga, só que ele fala assim, sobre tua palavra, eu jogo a rede. Naquele momento ele consagra o ofício dele, o ministério dele. Porque na hora que ele fala isso, aí o que acontece? Vem os peixes, no momento que não era oportuno vir, mas vem aquele peixe, porque ali Pedro lembrou, poxa vida, eu tenho um ministério, mas tem 2 tipos de ministério, o ministério sacerdotal e o ministério terreno, que é o trabalho. Quer dizer, se Pedro é um pescador, ele trabalha para Deus, ele falou, a partir de agora eu trabalho para o Senhor. Aí veio a pesca. Isso não é diferente de ofício que nós podemos ser, como jornalista, como autor, diretor. Esse livro nasceu nesse intuito, né? Preparar o cristão de uma forma estrutural. Né? Por quê? A gente está na empresa, a gente tem palestras, a gente tem os coaches que vêm com diversos tipos de palestra. E por que não preparar a nova geração de uma forma estruturada a transmitir? E a gente sabe que infelizmente, a falta de conhecimento traz uma proliferação de muitas heresias e coisas que a gente vê que acabam sendo aberrações no mundo cristão. E então a gente precisa preparar uma nova geração. E eu pensei, por que não um livro que seja um compêndio de instrução, de treinamento, de capacitação, às vezes até mesmo de renovação para alguns ministérios. E então nasceu com esse intuito, esse livro, de trazer de uma maneira estruturada a parte administrativa, mas também prática de se trabalhar para o ministério. E qualquer ofício aqui, no caso, seria geral, né? Para todos. Se ele é médico, se ele é policial, se ele é querido, ele pode ter um ofício que é o ministério, de uma certa forma, dele, que se desenvolve fora das 4 paredes, né, que vai avançando com a palavra, né? Porque se a pessoa trabalha como médico, se ele tem essa consagração nesse ministério, certamente esse ofício que ele tem, abençoado por Deus, vai produzir muito mais frutos. Né? Nós cristãos acreditamos que a gente está numa era que a gente tem que, de fato, tomar posse de todas as áreas da sociedade. Todas as áreas, né? A gente costuma falar que possuir os 7 montes, né? Então, tomar a arte, os esportes, a parte da mídia, enfim, todas as partes, a gente tem, todas as áreas a gente tem que conquistar. Lá no passado, ou talvez nas nossas gerações passadas, muitas das coisas foram deixando. Vamos deixar, não, isso aqui não é de Deus, isso não é de Deus. Limitado a política e tudo a gente foi deixando na mão das pessoas que não eram cristãs e as coisas foram descambando. Mas acho que nessa nova geração é tempo de Deus levantar homens e mulheres com dons, habilidades e capacitados para possuir cada área da sociedade. E o que o senhor acha disso, apóstolo? Eu acho que realmente é o momento, né? Eu nasci e cresci no Evangelho. Eu peguei esse momento da Conde Sarzedas nesse grande movimento e era um evento a gente ir para a Conde Sarzedas. Ela era conhecida e é conhecida até hoje, né? Como a Rua dos Evangélicos, né? Onde a gente chega no Brasil, é lá que tem a Rua dos Evangélicos, né? Então a gente sempre viveu com essa expectativa e dentro dessa realidade. E com isso é necessário a igreja ampliar a visão além do monte religioso, ampliar a visão, e é isso que eu procuro abordar nesse último livro meu, Finanças do Reino, né, Escola de Sabedoria Financeira, onde, na verdade, a gente observa, a Bíblia tem assunto para tudo, né? A Bíblia, ela norteia todas as coisas, e é impressionante, são 8 módulos, eu só lancei o 1, o 2 está no forno já, mas esse volume 1 eu coloco os milionários de Gênesis, a mentalidade que eles tinham. Então quer dizer que prosperar não é pecado? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aliás, as pessoas que Deus escolheu em Gênesis, todos eram prósperos, né? E todos prosperavam. Né? Se a gente for fazer um resumo, aí, uma síntese, Adão ele tinha consciência, a mentalidade de que Deus era o dono de todas as coisas e que o que ele necessitasse, Deus iria fazer. E tudo que ele plantasse iria colher. Mas Deus escolhe Abraão. Abraão já era próspero. Aí Ismael sai com a roupa do corpo, mas ele prospera. Ele tem 12 filhos, que são 12 príncipes do deserto, né? Do Egito. Depois a gente observa o próprio Isaac recebe a herança do próprio pai Abraão, mas em um ano de crise ele prospera 100 vezes mais. Perfeito. Né? Melquisedeque era um rei próspero, era rei de Salém, e era sacerdote de Deus Altíssimo. Então os personagens, até o patriarca Jó também era o mais rico do Oriente. Então a gente observa aí, existe uma prosperidade divina, existe uma chave de prosperidade, e que muitas vezes, por causa dos exageros e por causa dos errados,
muitas vezes nós deixamos de falar o que é correto. Mas assim, desculpe, a prosperidade, na verdade, como eu ia te perguntar, né, ela faz parte de um avivamento também, porque ajuda a levar a palavra avante, é isso? Eu coloco exatamente nesse prisma que, para o último derramar, o último avivamento, eu creio que a igreja vai destravar uma prosperidade, certo, para que ela possa fazer o que precisa ser feito. Né? Então, receber a escória da sociedade, ter orfanatos, ter asilos, a verdadeira religião que Tiago fala, visitar o órfão e a viúva, e mesmo missões. Né? Eu viajo em missões há 27 anos. A salvação é de graça, pregar o evangelho é de graça, mas para você ir para o campo é caro. Né? Para você pegar um voo, hoje está muito caro, dependendo do local que você vai e o período que você vai, são valores absurdos. Manter um missionário no campo, manter um missionário no campo não é barato. Né? Então são realidades que precisa mudar a mentalidade. A igreja precisa ter uma nova mentalidade, e uma mentalidade justamente que a prosperidade de Deus não é para você estocar, é para você investir no reino, é para você expandir o reino. Isso é importante dizer. Né? Porque quanto mais a pessoa dá, mais ela colhe, quanto mais ela colhe, mais ela tem para dar, e quanto mais ela dá, ela mais vai colher. E aí ela faz esse ciclo de prosperidade, ela se torna um investidor do reino, ela se torna, na verdade, um financiador do reino, e aí justamente que precisa de uma maturidade na questão dos ofícios, uma maturidade justamente de administração, uma maturidade de expansão. Né? A gente trabalha muito com esses princípios e visões do que está sendo dito como coach, mas que, na verdade, a raiz, a essência é a palavra de Deus. Agora, uma coisa importante também, quando a gente fala de ofício, fala sobre aprendizado, isso também nos leva a entender que fazer faculdade é uma coisa muito importante. E parece que, não sei o que está acontecendo com as faculdades, que muitas vezes, né, tem uma dificuldade, o jovem que vai para a faculdade, ele vai fazer uma faculdade, ele sai de lá. Existe uma pesquisa que mais de 60%, 70% de jovens que vão para a faculdade, eles acabam sendo fora da igreja. Se influenciando. Né? É o ambiente, né, pastor? Acredito que o ambiente ele é muito influenciável. E se a pessoa, de fato, ela não tem o seu propósito de vida definido, e uma vida com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, ela acaba sendo, de fato, influenciada e se afastando realmente daquilo que é o propósito de Deus. Mas eu ainda sempre bato na tecla da necessidade, da importância de nós, como líderes, incentivarmos as pessoas a fazerem universidades, a frequentarem as faculdades, a adquirirem conhecimento, a fazerem cursos, porque talvez um tempo não muito distante havia aquela coisa que vai afastar da igreja, vai afastar dos caminhos, melhor não ir para a faculdade, você vai deixar de vir para a igreja, você vai deixar de vir para o culto, sabe? Havia uma mentalidade um pouco distorcida, e aí a gente acabou entrando num estigma que permaneceu por muitos anos sobre o cristão, que é que todo crente, todo cristão é pobre, não prospera e é ignorante. É um estigma que permaneceu por muito tempo sobre o crente, o cristão, enfim. E eu acredito que é nesse tempo que a gente está mudando isso. Nessa palavra que o apóstolo Cleiton estava falando, me lembrei de uma coisa, da importância da prosperidade. No momento da crucificação, e Jesus entregou seu espírito, ficou na cruz. Quem era o único que chegou e podia oferecer um túmulo ao Rei dos Reis? Exato. José de Arimateia, o homem mais próspero ali. E onde estava a prosperidade naquele primeiro momento de todos que estavam ao redor ali, a mentalidade, o que estavam pensando, o que estavam fazendo? Eu acredito que esse tempo, essa prosperidade que o apóstolo falou, de fato, são recursos que vão vir para as nossas mãos, ao mesmo tempo para multiplicarmos em prol do reino de Deus. E isso, né, voltando um pouquinho a falar sobre a questão da faculdade, recentemente agora, teve um avivamento ali nos Estados Unidos. Está tendo ainda, né, dentro de uma faculdade. Foi espalhada, aquela coisa toda. Mas, voltando a essa parte de cultura, é muito importante a gente notar, muitas pessoas dizem que os jovens de hoje não estão interessados com o ensino da palavra, que não se interessam pela escola bíblica dominical, que não se interessam... Isso é verdade?
Eu tenho uma outra visão. A minha questão é, será que eles não se interessam ou será que a linguagem que nós estamos falando não atinge a cultura deles hoje? Perfeito. Entende? Se a gente modificar a mentalidade, se a gente resgatar uma linguagem para essa geração, nós vamos firmar jovens firmes num mundo em crise, que ele enfrenta a faculdade, ele vai extrair o conhecimento, né? Esse livro, por exemplo, nós adotamos na Escola Bíblica Dominical. E, de repente, fomos para 500 alunos. Estamos com 500 alunos todos os domingos, das 9 às 9h45, estudando esse livro. Uau. Então, a questão é, o tema do que está sendo falado, o formato das nossas EBDs, são a linguagem de hoje? Perfeito. Entendi. Porque se nós estruturarmos a criança, o adolescente, na linguagem de hoje, ele vai se apaixonar pela linguagem do reino. Porque a palavra, ela é rica, a palavra, ela é poderosa. É a atualização, né, apóstolo? Nesse livro aí, como o senhor, ele também teve eu tive o privilégio de ter a participação do apóstolo Cleiton nesse livro, de mais outros 2 apóstolos. Ele fez o prefácio? Fez o prefácio. Foi bênção demais. A atualização. Quando, como eu estava falando, eu via que nas empresas todos eles estavam tudo bem organizado, bem estruturado, a transmissão, a linguagem que é passada para os funcionários estava sendo de outro nível, fazendo com que aquilo trouxesse capacitação para eles. Daí eu pensei, por que não nós temos um livro que fale daquilo que é a nossa vivência cristã, mas também nos traga conhecimento, porque aí eu falo da inteligência emocional, de que é algo extremamente importante hoje para os líderes, sejam eles, porque esse livro não é só para um líder específico, serve para apóstolos, pastores, evangelistas, profetas, mestres, diáconos, membros que querem de fato engajar-se na igreja, servir no ministério. Então, é a atualização. Então, esse livro ele não serve só para a formação, mas serve para uma renovação e atualização também daqueles que já estão atuando. É dentro disso, Tiago, desculpe, eu estou pegando esse sistema de um livro. Vamos lá. Aí, quando ele fala de devoção numa vida com propósito, tem a ver com isso também, Tiago? Exatamente. Quando eu desenvolvi essa questão, 40 dias com o Espírito Santo, para quê? Para desenvolver o propósito de Deus. Exato. É interessante que você estava falando nas faculdades, no nosso cotidiano, o Espírito Santo ele tem símbolos, são alguns símbolos, são 7 símbolos. Um deles é o selo, né? É a marca, é ser autêntico, é estar no meio, mas ser destacado com um selo de qualidade que vem do céu. Né? Então, muito bom é isso que o Espírito Santo faz, é o diferencial que ele pode oferecer para o empreendedor, para o jovem e para aqueles que têm que avançar, né? Que têm que fazer o que é no cotidiano, mas sem perder a essência do Espírito. Tem uma frase que eu acho maravilhosa, que diz que nós não somos seres humanos que podemos viver uma experiência espiritual. Não, nós somos seres espirituais que estamos apenas vivendo uma experiência terrena. É verdade. Então, vamos fazer o melhor, né, da melhor forma. Esse é o intuito. Eu tenho um propósito e eu preciso alcançar ele com excelência e glorificar a Deus em tudo que eu faço. Então, o Espírito Santo é nosso amigo. Dentro dessa linha, pastor, dessa última frase do pastor Tiago, eu sou dessa linha que se tudo isso que a gente está falando aqui, a gente entender uma coisa, que nós somos seres espirituais que possuem uma alma e habitam em um corpo, a tricotomia, nesse sentido, nessa linhagem, muda a mentalidade, porque no contexto geral a gente está acostumado, quem é o ser humano? É o corpo, alma e espírito, corpo, alma e espírito. Poxa, mas é só uma ordem, corpo, alma e espírito. Daí eu comecei a ler a palavra, eu comecei a orar e comecei a buscar, não, nós não somos um corpo, uma alma e um espírito, nós somos um espírito que possui uma alma e habita no corpo. E se a gente mudar a chave na igreja, se a gente mudar a chave dos discípulos, da membresia, a gente vai entrar em tudo isso, nas finanças do reino, na cura, na comunhão com o Espírito Santo, porque a pessoa vai começar a enxergar, a visão vai ser outra. Porque enquanto você atua
sendo corpo, alma e espírito, você vai atuando pela sua carne, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, e por último você vai atuar pelo espírito. Mas se você inverte a posição, a mentalidade fica diferenciada. Isso é bacana que você está falando. E tanto é também que voltando a falar da rua lá, porque lá na rua, quando vocês viram, ela tem aproximadamente uns 350 empreendedores ali. Tem muito lojista. E eu estava andando ali para aquele lojista, aí eu comecei a dar uma pesquisada. Eu gosto de pesquisar, né? De perguntar o que acontece, aquela coisa toda, né? E eu vi algumas pessoas falando muito negativamente, mas estavam ali. E eu vi uma pessoa falando muito positivamente, que me estimulou bastante, está do meu lado aqui. Porque, você entendeu? Então, por quê? A visão empreendedora, a visão do Espírito Santo, do propósito que faz isso. E esse é o objetivo, um dos objetivos de levar esse festival para a Conde. Porque, afinal de contas, ali tem muitos empreendedores. Eu falei, vocês são empreendedores, gente. Se vocês consagrar a tua loja, é de Deus. É uma bodote, é o teu ministério. Aquilo que você está fazendo, você está vendendo Bíblia, livro, enfim. Vocês são empreendedores. E eu acredito no empreendedor do reino. Aposto, sabe aquela história de a gente naqueles cultos que a gente vai de segunda-feira de prosperidade? Aquela pessoa fala assim, meu Deus, me manda um cliente. Aí o cliente do lado, meu Deus, me manda uma empresa. Ou me manda emprego e o outro. Então, o que falta é essa comunicação, esse contato, esse network, essa história. E não é diferente ali na Conde. Quantas pessoas empreendedores que queiram comprar livros como o dele, como o de vocês, que ali é um ponto para isso, tem que estar sabendo do evento, de tudo mais, para saber e falar, poxa vida, eu vou comprar o livro porque eu sei que tem livro de qualidade. Sim, e é interessante porque eu recebo muitas pessoas todos os dias. E a grande maioria chega e, olha, eu tô com um problema tal. Então ele conta para mim a história e ele fala assim, o que você me indica? E aí você vai trabalhando ali, olha, tem esse. A pessoa sai dali com ferramentas para se equipar e para fluir dentro daquilo que foi ou está sendo uma tragédia na vida dela e se torna o maior ministério dela, a partir da literatura. A minha história na Conde é muito isso, pastor. Né? Quantas vezes na minha adolescência eu fui para a Conde, porque naquele mês eu queria estudar determinado tema. Você queria se inspirar, né? Eu queria me inspirar em determinado tema. E eu chegava nas lojas e falava, olha, eu quero aprender sobre isso e isso. O que você me indica? Qual o livro? Quais os livros? Qual o material? E eu fazia a mesma coisa. Eu explicava toda a história, todo o contexto, qual que era a minha ideia, o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, para que o lojista pudesse, de fato, me entregar um livro que casasse com aquilo que era a minha necessidade. Eu acho que a Conde foi para muitas pessoas isso, porque querendo ou não querendo, era a única fonte. Era a única fonte onde a gente podia buscar recursos, né? Para suprir as nossas necessidades. Isso que é bacana, né? Como você falou, é a única fonte. Então, por isso que esse festival, ou trazer esse avivamento para aquela rua, é importante, né? Como eu sempre falo pro pessoal, gente, aqui nasceu uma igreja que está em mais de 100 e poucos países. Marcou uma geração da igreja. Marcou uma geração. E tem outra coisa que eu falei, pessoal, você vê que lá na Conde de Sarzeiras, na rua de cima, tem a rua a Liberdade. A Liberdade, se você passar lá no final de semana, qualquer dia, cheio. Por que a Liberdade é cheia? O que atrai as pessoas lá? A Liberdade é a gastronomia, é a comida. É a cultura deles. É a cultura. E a cultura vem em cima da comida. Aí o pessoal vai lá, vou comer comida japonesa, aquela que eu vou lá. E todo mundo vai lá. Então, existe um ponto de, como que eu posso dizer assim, de lazer que as pessoas vão, que não são japoneses, são pessoas até crentes, né? Que vai fazer a cultura lá, né? Que vai se divertir, enfim, comer uma comida, aquela coisa toda. E nós, na Rua de Bar, temos muito mais riqueza do que isso, né? Eu até falei com um pastor aqui, falei com umas pessoas. Aí nós não tínhamos lançado, em 2015, eu e um Rabino Mário Moreno, um livro de comidas bíblicas. Não sei se você conhece, né? Então, nós temos aquele livro lá e fala sobre as festas bíblicas, aquela coisa toda, né? Aí, o que acontece? Gente, e você sabe que, biblicamente falando, a comida é uma coisa importante, né? E nós não temos lugares que têm espaço para gastronomia diferenciado. Você vai ali na Liberdade, você come comida japonesa. Você vai ali no Parque Dom Pedro, você vai lá comer pão com mortandela há 100 anos. Não é isso? Não.
Assim, o pessoal vai comer aquele pão com mortandela que você pode comprar na padaria, mas você vai comprar lá, mas é legal comer lá. Ali na rua, eu até sugeri para as pessoas, por que não tem um espaço lá de gastronomia? Um hambúrguer, exemplo, vai o hambúrguer do Sansão. Né? Alguma coisa que Os pratos bíblicos. Os pratos bíblicos. Os pratos bíblicos, alguma coisa assim que as pessoas começarem a ir lá, essa nova geração, através da gastronomia, ela vai, poxa vida, tem um lanche, a minha cara, de repente ali ela vai adquirir uma outra coisa. Então são coisas assim que a gente quer fomentar, né? Inclusive no festival vai ter lá food trucks, né, que nós sugerimos cardápios como esse, que eles possam colocar esses alimentos dentro do cardápio deles, aquela coisa toda, como vai haver música, dança, teatro, exposição da Bíblia, né, da Bíblia manuscrita, né, que ele vai ter uma exposição bacana lá, inclusive vai começar antes do festival, lá na Galeria Conde de Sarzedas, né, um abraço aí pro Luiz da Conde, para Tânia, para Grazi, para toda a equipe, né, todo o pessoal do Festival da Cultura Cristã. Então nós vamos fazer várias ações ali. Vai ter dança, vai ter sorteios de viagem para Israel, aquela coisa toda. Então todo esse movimento, toda essa cultura, exatamente para quê? Para atrair as pessoas, não apenas pela cultura, mas pelo lazer, pelo turismo, pela vontade de falar, poxa vida, nós cristãos temos um lugar para ir. Sim. Próximo de vários metrôs, próximo de tudo. E é um lugar que existe um cinturão cultural ali. A Praça da Sé, São Paulo, toda a região ali. E nós estamos naquele cinturão cultural. Então nós temos até o apoio governamental, porque isso possa ser fomentado mesmo, não apenas nesse festival, mas cremos que todos os anos seriam assim. O resgate da cultura de fato ali naquele lugar ali. Mas também acho que essa atualização que tem que ser feito com o avanço de todas as coisas, inserir estratégias novas, como o senhor falou, assim, por que não atrair novamente essa geração com a gastronomia? O que mais poderia atraí-los ali? Só falando nisso, tem um Bola, né? Nosso amigo lá também vai estar junto com a gente. Skate, o pessoal, a galera do skate, que eles têm um movimento de skate evangelístico. Os caras pegam e detalhe. Tem esse de carrinho de rolemã ali. Ali é perfeito, né? Ali vai ter carrinho de rolemã ali. Então, o esporte também é bacana, né? Sim. Que vai ter lá o pessoal esse pessoal de skate mesmo, já tá saindo pessoas que são profissionais. Tá. E olha, eu vi uma história, acho que foi aquele pastor, Cláudio Duarte, que ele fala que os skatistas são malucos, né? Porque eles pegam, skate cai, aquela coisa toda, mas não desiste de fazer o esporte. Chega adiante. Então, ele falou, o crente teria que ser assim, né? E então acredito que também o esporte vai ser bacana, a cultura, a dança que vai ter lá, o pessoal de dança vai ser muito, muito bacana. Acho que é a oportunidade de mostrar novamente para os próprios cristãos, no primeiro momento, de que sim, pelo Espírito Santo nós temos a liberdade para muitas coisas, né? Dentro daquilo que é o contexto da nossa vida cristã, e resgatar muitas das coisas que nós deixamos. Não, o mundo se usufruiu de alguma área, não, deixa eles fazer, e tomar de volta tudo isso. A gente tem que entender que a gente precisa de cristão na política, a gente precisa de cristão no esporte, a gente precisa de cristão nas artes, a gente precisa de atores cristãos. Nós estamos vendo aí nessa nova geração de filmes que antes nós assistíamos filmes bíblicos e parecia que dava maior sono, porque a gente assistia de má qualidade, péssima imagem. Hoje não, a gente vê super produções de filmes cristãos. É algo fantástico para essa nova geração, e a gente tem que fomentar. Não, precisamos de atores cristãos. Agora, sim, o The Chosen é algo fantástico. Então, assim, por quê? Eu não posso ser ator porque eu sou crente, eu sou cristão. Não, eu posso ser ator, eu posso ser atriz, eu posso. Dentro daquilo que é a minha vida cristã, eu posso servir no reino. Se aquilo foi o dom, foi o talento, foi a habilidade que Deus deu para a pessoa, porque muitas vezes, quando falamos de ministério, as pessoas pensam que é só pregar. Não, então é para ser pastor. Não, nem todo mundo foi chamado para ser pastor, nem todo mundo foi chamado para estar em cima de um altar. Não, cada um foi chamado para uma área. Agora, viu, apóstolo, desculpe, quando o senhor que é um missionário, de fato, um apóstolo, missionário que vai para campo, né? O senhor também, como que fala, interage com muitas culturas. Demais. Né? E aí, como que é esse negócio, quando você leva a questão da cultura cristã, de uma certa forma, para essas Vou outras tentar culturas? resumir, sintetizar. Por favor.
mas a gente promove uma cruzada na África, Uhum. né? E todos os anos a cruzada ela tinha um perfil pequeno, curto, né? Primeiro por causa das condições, da realidade. Então eu inverti, alguns anos atrás eu inverti esse propósito, falei, não, vamos começar ministrando aos pastores. E promovemos o primeiro encontro de pastores da região onde a gente trabalha, Tandabose, e nessa região nós estávamos com 186 pastores. E eles são muito expressivos, dinâmicos, gritam demais, pulam muito, né? E naquele seminário estava tudo em silêncio. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E o meu tradutor, eu virei pro tradutor e falei, você está traduzindo direito? Ele falou, tô, pastor, tô sim. Eu falei, rapaz, eles não estão respondendo. Ele falou, eles não têm Bíblia. Uau. Eu falei, como são pastores e não têm Bíblia? Ele falou, infelizmente eles não têm Bíblia, mas é uma região que não tem energia elétrica, é uma região que não tem rádio, não tem TV, então pregam o quê? Se não tem Bíblia, etc. Eu falei, não, a conferência está suspensa, vocês vão procurar minha equipe e vocês vão falar qual idioma vocês conseguem ler. Porque muitos deles falam 3, 4, 5 idiomas, mas leem um só. Aí fizemos uma pesquisa, levantamos os 186, entramos na internet, conseguimos donativo, compramos na Sociedade Bíblica na região a Bíblia no idioma que eles liam. Quando nós presenteamos eles com as Bíblias, foi algo não tem como narrar no Brasil. Né? Eles pegam, eles beijam, eles abraçam, eles rolam do chão para lá, rolam do chão para cá, saltam de 1 metro, Sério? beijando a palavra de Deus. Passado um ano, eu voltei para fazer a cruzada. A cruzada agora teve 46 mil pessoas. Uau. E aí eu falei, gente, como que cresceu tanto assim? Ele falou, agora nós temos a Bíblia. É uma cultura do reino. Estabeleceu a cultura. Entende? Então, essa realidade do conteúdo, do livro, a riqueza do livro, né? Recentemente, há 2 semanas atrás, na nossa escola bíblica dominical, eu estava dando aula sobre isso, veio uma senhora e ela falou, não sou cristã, não sou evangélica, posso fazer a aula? Eu falei, pode. E ela se apresentou o credo religioso dela e falou, olha, eu não sabia que a igreja evangélica está tão evoluída e tão avançada como eu vi nessa aula tua. Posso trazer meus amigos? Falei, claro, sem problema nenhum. E nessa último domingo ela trouxe mais de 8 pessoas, nenhum deles cristãos, nem nada, mas para aprender sobre finanças do reino. Então é interessante a gente ver que 2 coisas que a palavra revela, né? O povo perece por falta de conhecimento. Sim. Então, se não se interessar pela cultura, você não marca uma identidade. Se você não estabelecer uma cultura, não há crescimento, não há avanço. Pode haver inchaço, mas não há avanço. E quando você estabelece uma identidade, você estabelece uma cultura. Então, uma coisa puxa a outra e vice-versa. Então, a importância realmente de nós resgatarmos, de nós mostrarmos que o crente não é quadrado, que o crente não está ultrapassado, que o cristão ele tem hoje conteúdo para tudo e qualquer tema, todo e qualquer debate, para discutir ao nível. E, infelizmente, só vai se afastar da igreja, o jovem universitário, aquele que não teve uma boa base na infância. Porque se ele tem uma boa base, ele influencia. Né? Nós temos tido o privilégio de trazer sempre o doutor Adalto Lourenço e outros, né? Marcos Eberlin, que são grandes autoridades químicas, cientistas e tudo mais. E eles fizeram um seminário recentemente na nossa igreja e os jovens, os adolescentes, eles trouxeram toda a classe e a diretora, a professora veio falar comigo e falou assim, escuta, como que você fez um grupo de adolescentes se interessar por ciência? Olha só. Eu falei, a palavra de Deus. E quando ele vê a ciência na palavra de Deus, quando ele vê a química na palavra de Deus, quando ele vê que a professora falou, eu estou abismada. Alunos meus que nunca se interessaram pela minha matéria me convenceram de vir assistir a palestra junto com esse cientista que você está trazendo. Não, o cara mais ateu do mundo, que ele mesmo diz isso, né? Augusto Cury, né? Que ele fala que ele foi o cara mais ateu do mundo, ele usa bem a ciência, né? Para falar nos livros dele da palavra de Deus. Que ele, exatamente. Né? A gente tem que se recordar todos os dias, né, dentro de nós, que nós estamos aqui como embaixadores de um reino. E todo embaixador tem que estabelecer a cultura do seu reino. E se nós somos embaixadores do reino de Deus, nós temos que entender que nós temos esse comissionamento
da parte de Deus, esse comissionamento de estabelecer aqui na Terra, a cultura desse reino aqui para esse povo que está aqui. Então, não é a cultura que vai nos influenciar, mas nós temos que influenciar a cultura. É como Daniel. Daniel chegou ali e tudo que estava acontecendo lá na Babilônia vinha para influenciá-lo naquela cultura. Mas ele não se deixou ser influenciado pela cultura da Babilônia, mas ele buscou de todas as formas, de todas as maneiras, não se contaminar e assim, do jeito dele, ir estabelecendo a cultura daquele que era o Deus a quem ele servia. O próprio Jesus, quando ele veio para a Terra, ele trouxe a cultura do reino, né? Essa questão é a questão de que a nossa maior guerra é com a questão da identidade. Porque destruindo a identidade, não se tem como... Você destrói a cultura por completo. Por completo. Tem uma frase do John Stott que diz assim, que o desejo de Deus é nos fazer como Cristo. E ele vai usar o Espírito Santo para criar essa identidade em nós e fortalecer isso na nossa caminhada. Então, é interessante a gente trabalhar essa questão da identidade. A pessoa saber quem é ela. O Bill Johnson diz o seguinte, que quando você souber quem Deus tem para você, você não vai querer ser outra pessoa a não ser você mesmo. Né? E ser você mesmo para influenciar em todas as esferas, mas glorificando a Deus em tudo. Né? Então, essa a gente está ideia. falando também da questão do jovem, mas tem muitas pessoas mais maduras, aquela coisa toda, que viveu um passado diferente, que não teve muito acesso à própria cultura, à própria literatura e à própria acesso à Bíblia, né? Porque às vezes, né, antigamente, a Bíblia era diferente, quer dizer, as pessoas não conseguiam nem ler, até hoje, né? Muitas pessoas com uma certa idade falam, não consigo entender a Bíblia, ou não sei ler, aquela coisa toda. Isso também atrapalhou um pouco o desenvolvimento, né, da cultura no Brasil, né? Trabalhou muito e foi passado, né? Quem lê muito esse livro vai ficar louco, quem... A letra mata. A letra mata. Coisas distorcidas da palavra de Deus que criou uma certa repulsa, né? Mas à medida que a pessoa realmente se interessa, né? Porque a Bíblia ela é um enigma, né? À medida que ela se interessa, Deus se revela para ela, né? Então, isso é muito bom, muito importante. E o salmista declara, né? A exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. É impressionante. Uma outra experiência que a gente viveu nos Ribeirinhos, né? Um senhor muito simples e bem idoso. Ele teve um encontro com Jesus e ele só ouvia ir por todo mundo pregar o evangelho, ir por todo mundo pregar o evangelho. E, de repente, ele falou, como que eu vou pregar se eu não sei ler, não sei escrever? Como que eu vou pregar se eu não tenho estudo? E quando ele abriu a Bíblia, ele conseguiu ler a Bíblia. Existe essa história. Hoje, o ministério dele é visitar as escolas e os diretores lá nos Ribeirinhos, lá no Amapá, a gente está indo agora em outubro para lá de novo, os diretores passam um período do intervalo para ele ler textos bíblicos com os alunos. E o período do lanche, o período do recreio, está sendo a leitura da Bíblia com esse senhor que não sabe ler nada. Mas na hora que ele abre a Bíblia, ele sabe ler. Né? Então, essa questão muito interessante que o apóstolo falou, lá no Paraguai, tem um movimento que faz, e até ele está sendo nos últimos tempos coordenado pela minha cunhada, a pastora Mariela. Ela entrou com a Bíblia dentro das escolas, literalmente. Ela foi contra todas as ideologias, conseguiu acesso, entrou, e centenas de crianças sentam todos os dias para ser ensinadas a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus. E foi tão poderoso isso que tem se alcançado as famílias deles. Por quê? Porque estão vendo a diferença que as crianças estão voltando para casa. O que aconteceu? Aprenderam português, aprenderam matemática, no caso lá, aprenderam espanhol, aprenderam guarani, enfim, mas voltaram para casa diferente. O que está acontecendo? É porque agora a gente tem um período que a gente está passando, não tão somente como um professor, estamos passando com uma pastora nos ensinando. Isso seria um contra-ataque, de certa forma. Não estou querendo polemizar, mas é um contra-ataque, é uma certa ideologia que existe aí, que está tentando penetrar na mente das crianças, né? Para roubar a identidade. Para roubar a identidade. Exatamente. Isso é legal que ela está fazendo, né? Para roubar a identidade, e assim, isso tem se proliferado lá, e nós sabemos que aqui a gente ainda tem barreiras para acessar. Antes a gente conseguia acessar escolas, eu conseguia, na minha época de adolescência, eu conseguia
levar grupos de jovens para fazer uma apresentação de dança, de louvor, naquele palquinho de escolas, mas hoje a gente sabe que o acesso está sendo limitado, por quê? Porque agora tem aquelas barreiras, você não pode falar disso, você não pode falar daquilo, né? Então tem essas limitações, mas eu acredito correto, né? que, exatamente, É formatal, né? mas essa questão que o pastor Tiago falou, acredito que tem sido talvez o centro de tudo aquilo que a gente tem falado. Satanás tem vindo para roubar a identidade do verdadeiro cristão, e um homem sem identidade, ele não tem história. Cabe um pouquinho também da questão política. Em 2014, eu lembro que nós tínhamos um movimento chamado Em Defesa da Fé e da Família. Eu fui para a Avenida Paulista, eu num grupo pequeno, né? Fiz a camiseta, fiz um barulho, não tive muito apoio do pessoal da igreja, mas enfim, fizemos o evento, eu levei falei com um certo vereador de Santo André, falei, olha, nós temos que fazer um evento e tal, ele gostou da questão da defesa da fé da família, né? E o que ele fez lá na cidade de Santo André? Ele criou uma lei, projeto Em Defesa da Fé e da Família, que é um projeto que é uma semana que você pode ir para as escolas, para as associações, falar sobre a sua fé, que é todo mês de outubro agora que vai entrar. Então ele passou para ir lá e ali virou uma lei que é assim, por exemplo, porque nós sabemos que as outras ideologias, elas conseguem acesso por cada lei. Sim. E se a gente não tem, né, criar lei ou ideias de projetos de lei para ter acesso, a gente fica preso. E os menores crescem porque tem isso. Mas a gente tem essa questão também, olha, por que nós não podemos falar sobre a história, de uma semana sobre a história da Bíblia dentro das escolas? Por isso precisamos dessas pessoas na nova geração assumir esse papel. Exatamente. Eu vou querer ser um político, eu não estou falando de político, mas eu vou ser um político, mas com a minha ideologia. Com um propósito. São áreas que a igreja negligenciou há muito tempo. Sim. Também, né? Agora, no dia 1º de outubro, nós vamos ter a eleição do Conselho Tutelar. Né? Perfeito. Bom. E é importante a igreja participar, a igreja se envolver, para amanhã a igreja não reclamar do que vai ser podada. Nossa igreja está lançando 2 candidatas para concorrer aí essa parte do Conselho Tutelar, e é justamente a mudança de mentalidade. Né? Eu costumo sempre dizer que se o diabo está investindo pesado contra uma geração, é porque essa geração é uma ameaça e existe uma promessa de Deus nessa geração. A situação com Moisés, estava nascendo o libertador, mas Faraó mandou matar todos os meninos que nascessem das hebreias. Jesus nasceu, Herodes mandou matar todos os meninos. Exato. E nós temos essa geração como a geração do avivamento, a geração de Joel 2, nossos filhos profetizarão, nossos jovens terão visões, e é isso que o diabo quer tentar impedir, mas já está decretado, já está estabelecido pela palavra de Deus, e eu creio nesse último avivamento, nesse último derramar, nesse resgatar da cultura e nesse avanço do reino. A importância de realmente sabermos que há um potencial nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, há um potencial para essa geração, e por isso que essa geração está sendo tão assediada, não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Bom, pessoal, isso é mesmo, daqui a pouco nós estamos terminando aqui, né? Estou vendo aqui o horário ali, né? Mas tá legal o bate-papo, não tá? Sim, com certeza. Se o diretor deixar, a gente vai até mais tarde, né? Mas vamos aí. Bom, é isso aí que é o Festival de Cultura Cristã. Na verdade, a gente tem pensado em elaborar esse projeto, esse evento, na verdade, que será realizado no dia 21 de outubro, né? Tá, a partir das 10 horas da manhã até as 17 horas, né? Para quê? Para acontecer aquilo que nós estamos falando. Porque ali vai ter espaço para o artista, tá? E, inclusive, eu devo deixar o site daqui a pouquinho aí, né? Eu não vou lembrar o nome de todos os cantores que vai, por isso não vou falar nenhum depois, né? Então, mas está lá no site festivalculturacristã.com.br, tá toda a atração que vai lá, os cantores que vão, são vários cantores que estarão nesse evento, né? E entrada gratuita. Entrada gratuita. E, além de entrada gratuita, você vai poder ganhar uma viagem para Israel. Olha que bem isso aí. Olha só, você vê. Olha. Você vai poder ganhar uma viagem para Israel, e vai ter ações sociais. Nós vamos fazer um trabalho bem bacana. Nós estamos com o Instituto Ebed-Melech, que está junto conosco, que também vai toda doação, que a ideia é que as pessoas vão lá e levem um quilo de alimento. E a gente já tem caminhão preparado para receber esse alimento, para fazer essa doação. Porque não adianta a gente fazer as coisas se não tiver o propósito de ajudar o próximo, que é aquilo que o apóstolo falou, né, que é a obra de Tiago, né? Sim.
Então eu tinha que fazer isso, então a gente vai fazer as doações de alimento. Eu queria até falar para vocês que aqui na câmera que estão me ouvindo e está me vendo, na verdade, o site o nosso site lá deixa eu ver aqui para não falar besteira, festivalculturacristã.com.br, tá? Você pode entrar acessar nosso site ou nossas redes sociais. Ali você vai ter toda a informação de que vai estar acontecendo no evento, no dia 21 de outubro. Nós estaremos com novos podcasts aqui falando sobre isso também. Também eu quero dar um forte abraço para todos os pastores, líderes que estão nos ouvindo aqui e estão nos assistindo e vai nos assistir, tá? Eu quero terminar esse podcast com cada um aqui falando a experiência que você teve na Conde ali, para a gente terminar e depois você vai falar sobre a igreja, o ministério, começando com o nosso amigo pastor Thiago. Amém. Eu sou pastor da Igreja Apostólica Cristo para as Nações. Nós estamos plantando essa igreja há 7 anos. O Senhor tem nos dado força e muito daquilo que nós estamos plantando lá, vivenciando lá, é fruto de homens que escreveram suas literaturas e nos inspiram para fazer com que a nossa geração seja marcada também. Eu quero deixar um recado aqui de que o Espírito Santo ele pode se movimentar em nós de 3 formas. A primeira é quando você recebe o Espírito Santo. A segunda é quando você ativa os dons do Espírito Santo. E a terceira é quando você flui como um rio, que quando vai passando, vai limpando, vai gerando vida por onde passa. Mas é interessante porque o rio ele não nasce por si só, tem uma fonte, né? E essa fonte é o próprio Deus. Então, que nós possamos marcar a nossa geração através do Espírito Santo. E uma história curiosa que tem algumas histórias curiosas na Conde, mas uma que me marcou, e eu comento isso de vez em quando lá, é que quando eu conheci minha esposa, há 15 anos atrás, mais ou menos, eu fui lá e comprei uma Bíblia, fiz uma declaração, era minha namorada só, né? Mas eu sabia que na rua dos crentes, tudo ali era ungido, então dava certo. Eu comprei a Bíblia e escrevi para ela, foi uma declaração. Hoje eu estou casado com ela há tanto tempo, a Bíblia está lá ainda. E assim, a fé era tanta, né? Então, se tem algum irmão encalhado aí, ou irmã encalhada, vai lá comprar a Bíblia, né? Escreve a declaração profética e entrega ao seu pretendente. Essa é uma história engraçada, mas nem sabia que ia ter loja lá um dia, né? Mas foi onde eu comprei. Fiquei abençoado. Ah, que bacana, você vê. É uma história, né? Sim. O apóstolo Luiz, né? Você já falou que vivia lá o tempo todo, né? Sim. E aí? Foi isso mesmo. A minha história lá foi longa. Na minha época de seminário, eu estudava lá no Instituto Betel, e era lá, na época, era ali no Parque Dom Pedro, e todas as vezes que eu ia para o seminário, antes de ir para o seminário, para esperar a aula, eu ficava lá na Conde, numa das galerias tinha um restaurante, e eu ia lá comer e ficava lá esperando da hora, ficava passeando pelas lojas, ficava comprando um livro, e toda vez que saía de lá, saía com a sacola cheia de livros, porque sempre fui apaixonado por livros. E a minha história lá foi de crescimento ministerial através das literaturas que eram as fontes que eu tinha, que estavam ali, somente na Conde, onde eu podia encontrar os temas que eu precisava como cristão. Estava ali na Conde de Sarzeiras. E essa foi a jornada ali na Conde. Apóstolo? Olha, eu tive muitas experiências, porque sempre frequentei a Conde de Sarzedas, sempre, desde criança, sempre estive indo ali, mas uma das experiências mais interessantes é justamente as pessoas nos identificarem, né? Você é o autor do livro tal, você escreveu tal coisa, você é o pastor da Torre Forte, né? Então isso a gente sempre tem, mas a gente tem tido o privilégio de trazer muitos autores, muitos palestrantes e pastores aí bem conhecidos, e vira e mexe eles falam, eu gostaria de conhecer a Rua dos Evangélicos. E quando a gente vai com eles é muito engraçado. Eles são parados na rua, são parados por lojistas, são parados por clientes, e certa ocasião um deles virou para mim e falou assim, e não é que eu sou conhecido no Brasil? Como pode? Eu estou numa rua e as pessoas me conhecem numa rua. Eu falei,
e seus livros são bem divulgados aqui e tudo. Então, é uma experiência gratificante, é realmente um ponto de encontro do Evangelho. E é legal também que eu acredito que a loja do pastor, né, Tiago, vai ser um ponto ali de fazer ali autógrafos, aquela coisa toda, né? Meus livros você encontra lá. Aí, ó, os livros você encontra lá, né? O Tiago fala que o Tiago está aqui representando a Conde de Sarzeiras como lojista lá, né? E falar em representar a Conde de Sarzeiras, nós queremos também agradecer a todas as pessoas, todos os comentários. Eu não estou acesso ao comentário aqui, que eu estou com outra coisa no meu celular. Né? Mas eu quero agradecer a todos os comentários, todas as pessoas que comentaram e as pessoas que vão também nos assistindo depois, tá? Semana que vem teremos um novo podcast, nós vamos estar falando sobre outros assuntos aqui, mas também importante eu falar o seguinte, que esse festival, que a equipe que está por trás do festival, o Luiz, que é ali da Galeria Conde de Sarzeiras, ele que é o proprietário da Galeria Conde de Sarzeiras, né, Luiz, que acreditou nesse projeto, juntamente com a Tânia, né, que trabalha com toda a parte artística, estrutural do evento, que está ali comandando ali essa parte toda de estrutura, de artista, enfim, é uma excelente profissional, a Grazi, a assistente dela, e toda a equipe que está lá também, quero um forte abraço também que está com a gente também, está na equipe também, o apóstolo Miro também, está todo esse pessoal aí trabalhando, engajado, de fazer esse festival, uma benção de festival. Nós acreditamos, quando a pessoa fala assim, para mim, na minha opinião, o festival não é o primeiro festival, né? Porque, na verdade, a rua, ela tem mais de 50 e poucos anos, nós estamos prestigiando a rua. Nós estamos fazendo que para todos, eu quero que também que todos, sem exceção, todos os lojistas que tem ali na Conde de Sarzeiras, todos os lojistas, na nossa visão, é que eles venham ser beneficiados. Todos os shoppings, todas aquelas lojas, porque tem muitos lojistas ali, tem muitos empreendedores do reino, muitas pessoas ali, que eu tenho certeza, porque quando o avivamento vem, ele vem para todo mundo. Quando Deus abençoar, ele abençoa todo mundo. E eu acredito muito nisso. Eu estou mais de 23 anos no segmento cristão, através do Jornal Folha Apostólica, através de um trabalho que fiz na Expo, em tudo isso. E tudo que eu fiz até hoje, no sentido de comunicação, sempre foi divulgar o reino. Sempre divulgar a Expo Cristã, a Folha Apostólica, que vai completar 20 anos. Nós temos um trabalho com acesso às igrejas, com acesso à cobertura de cafés, conselho de pastores e tudo, mas sempre fiz esse trabalho, dedicado também eu, o pastor Getúlio, né, que sempre ficamos há muitos anos aí entrevistando, divulgando o reino de Deus, fazendo isso com amor, com o ministério, com esse amor que nós temos, e contemplando. Quantas vezes eu fui no café do apóstolo, né, e tudo mais. E a gente faz ele por quê que a gente quer fazer isso? Para divulgar o reino. Porque quando Deus me chamou foi para isso. Né? Só um adendo aqui, porque assim, é cultural, muitas vezes, no nosso meio cristão. Eu não faço negócio com cristão. Tem uma questão ali por trás, né? E a gente tem que ser quebrado, né? A gente precisa estabelecer o governo que Deus nos deu, dentro daquilo que Deus nos deu. Então, se de repente você está assistindo e você também tem algo que Deus te deu, né? Um artesanato, algo diferente, eu acho que é uma oportunidade de você também estar ali no maior polo de venda cristã do Brasil, divulgar aquilo que Deus te deu, né, e fazer com que pessoas sejam abençoadas. E bem lembrado, porque na verdade nós vamos ter ali dentro, é uma estrutura na rua todinha, então nós vamos ter espaço para expositores. Quem quiser expor lá artesanato ou qualquer tipo de produto ou serviço, nós temos espaço, sim. Vocês podem entrar em contato ali, lá no site lá da Festival Cultura Cristã, tem toda a informação ali, que vai ser uma grande bênção para as pessoas que queiram expor também nesse dia lá maravilhoso. Bom, pessoal, eu quero terminar agradecendo aos pastores, agradecendo ao apóstolo. Você só fala da tua igreja e dá os seus recadinhos finais aí para as pessoas, os seus endereços. Eu agradeço esse carinho, agradeço o convite, né? Eu sou pastor da igreja Torre Forte, ali na Vila Alpina, Rua Secundino Domingues, 701, e para nós é um prazer recebê-los e sempre estamos à disposição aí para o avanço do reino. Pastor? Eu quero agradecer também aqui a minha igreja, a Igreja Apostólica Cristo para as Nações. Nós estamos ali em Carapicuíba, a pastora Zuleida, a pastora Gabriela e todos os membros que devem estar nos assistindo. Deus abençoe vocês e vamos para o festival. Também quero agradecer aqui o convite
E nós estamos ali pastoreando também a Igreja Cristã Cenáculo Apostólico. Nós nos movemos em células e realizamos nossos cultos no auditório do Hotel Meliá, na Silvio Romero, Tatuapé, periodicamente. E eu tenho certeza que esse festival vai ser bênção para a nossa vida como cristão e para a nossa comunidade também. Bom, também eu quero agradecer. Primeiro, eu já vou fazer meu pacotinho de livro aqui. Eu já estou guardando aqui meus livros, né? Que são, eu vou ler esses livros. Quero também agradecer também. Eu sou pastor também da Igreja Plena Graça de Deus, nessa igreja também de células também. E não esqueçam, dia 21 de outubro, Festival de Cultura Cristã. Agradecendo a todos os comentários que foram feitos aí. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada pessoa que está assistindo, que vai assistir. E eu sei de uma coisa, Deus ordena a bênção, né, apóstolo? Onde? Na união. E dentro disso, eu quero falar para todos os pastores, e todos os pastores, presidentes, líderes daqui de São Paulo e do Brasil. Esse festival é para o reino, é para Deus, independente do ministério da igreja. Cada um aqui representa uma igreja, cada quem de uma igreja. E nós acreditamos que nós juntos, unidos, nós vamos divulgar esse reino. Esse festival será uma bênção para todos os líderes e todos os ministérios. Muito obrigado e que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Amém.